Paraíso dos Deuses Demoníacos Capítulo 553 Cobra Gigantesca. Quando Fan Xingjian deu um tapa na palma da mão, o Rei Fantasma apenas sentiu que seu enorme corpo de mais de 500 metros de altura era como um bebê antes desse poder. A palma que ele estendeu anteriormente quebrou em fragmentos e choveu. Era como se houvesse muitos meteoros explodindo e disparando. Simultaneamente, seu corpo foi empurrado para fora por esse jorro de poder que era inabalável, avassalador, capaz até mesmo de dobrar o espaço e os raios de luz, e também capaz de afetar a terra. O Rei Fantasma caiu no chão como um bebê que levou um tapa de um adulto. Em meio aos sons altos que estremeceram o mundo, o corpo do Rei Fantasma caiu no chão. A proeza prejudicial de seu enorme corpo caindo no chão foi fatal. Parecia que o som de explosão chocantemente alto podia ser ouvido a várias centenas de quilômetros de distância. A coisa ainda mais assustadora foi que depois que o Rei Fantasma caiu, ele continuou a disparar para trás sob o impacto do poder do Terra-Gurgitation. Ele foi empurrado por mais de 10 quilômetros, deixando para trás uma longa rachadura no solo e tendo mais da metade das pedras em seu corpo se estilhaçando antes que ele realmente parasse. Com este único golpe, mais da metade do cultivo do Rei Fantasma foi prejudicado. Ele havia perdido completamente sua proeza de batalha. No entanto, depois que Fan Xingjian golpeou com a palma da mão, ele não se virou para ver o resultado. Ele simplesmente enviou outra espada para fora, liberando as ondulações da espada Elite Pursuit. Sua velocidade e destreza passaram por mais uma mudança qualitativa, e uma miríade de ondulações de espadas cortou explosivamente em direção à tempestade do terceiro príncipe sem se conter. A força violenta da espada instantaneamente destruiu os raios e até mesmo enviou o terceiro príncipe, uma existência meio humana e meio deus, voando a mais de 100 quilômetros de distância. Com Bron, ele quebrou o pico de uma montanha e afundou várias dezenas de quilômetros no subsolo. Sua carne foi dilacerada e ele estava à beira da morte em um estado gravemente espancado. Fan Xingjian então varreu novamente com os dedos da espada, e uma espada que tinha vários milhares de metros de comprimento cortou o ar, cortando em direção ao Rei Fantasma que havia mergulhado no chão. Movendo-se a uma velocidade milagrosa, com o mundo inteiro aparentemente parado, Fan Xingjian não apenas cortou aquela palma que era do tamanho de uma pequena ilha, mas também se moveu sob ela com um flash no mundo imóvel. Ele estendeu a mão direita e apoiou a palma gigante com um golpe feroz. Com um explosivo, o poder violento foi liberado quando a mão direita de Fan Xingjian entrou em contato com o maciço. O grande controle que ele tinha sobre sua força permitia que ela fosse distribuída uniformemente. Rajadas de poder fluíram por todo o maciço como água corrente, e Fan Xingjian conseguiu pegar à força esta enorme palma acima de sua cabeça. Por outro lado, o Rei Fantasma continuou a rolar, transformando-se em pedras quebradas que se espalharam por todo o chão. Qual é o problema? Não descemos. Onde está Fan Xingjian? Fan Xingjian. Como um cavaleiro outorgado, a percepção celestial de Sally recebeu diretamente ondas de luz e som do ar. Tanto ela quanto os dois jovens, que correram para sua localização em meio ao caos, puderam ver claramente que Fan Xingjian estava bem sob o maciço em que estavam. Ele havia levantado todo o maciço com apenas uma mão. Quando Fan Xingjian começou a lutar mais cedo, ele já havia recuperado a intenção da espada que estava suprimindo seus corpos para que ele pudesse dar tudo de si. Isso também permitiu que eles vissem claramente toda a situação da batalha. Neste momento, Rainbow Arrow também recuperou sua proeza de batalha e veio ao lado de Sally. Ele disse surpreso, Mountain Shifting? Mountain Shifting? Com esse tipo de poder? Esse tipo de força? Quão poderoso é o corpo físico de Fan Xingjian? Mesmo entre os especialistas de nível divino de nível 1, nem todos seriam capazes de garantir uma vitória sólida contra ele, muito menos pessoas da geração mais jovem. No momento, Fan Xingjian estava levantando o maciço com uma das mãos e parado no ar. Com um longo assobio, ele destruiu milhares de camadas de nuvens e falou com uma voz intensa. Era como se uma miríade de trovões ressoasse explosivamente no ar.
Onde está o Senhor Celestial da aniquilação do mundo? A razão pela qual estou aqui hoje é apenas porque quero emprestar sua pedra essencial da origem. Não preciso de muito, apenas 1 grama. Se você me der 1 grama da origem pedra essencial, vou embora imediatamente. A área dentro de Senli caiu em um estado de silêncio. O rei fantasma lentamente condensou partes da montanha para se recuperar, enquanto o terceiro príncipe concentrou sua concentração, tentando recuperar seu corpo físico. Não havia sinal dos 10 grandes anciãos. Era como se todos tivessem escapado. Fan Xingjian franziu a testa e disse: se eu não conseguir a pedra da essência da origem, só posso acabar com todo o seu santuário terreno, removendo-o da história. Agora que as coisas chegaram a esse ponto com ele sendo descoberto tão cedo, Fan Xingjian não planejava mais se manter escondido. Ele só poderia forçar a outra parte a obedecer. De qualquer forma, o santuário terreno tinha uma reputação horrível, portanto Fan Xingjian não teria nenhum fardo de usar a força contra uma facção como essa. A voz fraca do rei Worm soou de todas as direções. Fan Xingjian podia sentir que a voz vinha de muitos insetos, que eram tão pequenos que eram difíceis de serem vistos a olho nu. Ele não tinha ideia de onde estava o corpo real do rei Worm. Fan Xingjian, você não tem permissão nem mesmo para raspar um pouco do pó da pedra da essência da origem, muito menos levar 1 grama dela com você. Não seja tão arrogante. Esta é a sede do nosso santuário terreno. Você realmente acha isso? Você pode ter a vantagem. Fan Xingjian soltou uma risada fria e deu um soco. A força violenta da espada empurrou o ar, transformando-se em uma espada que com várias dezenas de li de comprimento, e se moveu em todas as direções. Os insetos transmissores de voz que estavam escondidos no ar foram todos esmagados. Seu líder, o Senhor Celestial da Aniquilação Mundial, nem está aqui. Apenas com alguns de vocês sendo tão inúteis. O que você pode fazer comigo? Embora as palavras de Fan Xingjian fossem extremamente arrogantes, cada um de seus nervos estava extremamente tenso. Ele estava constantemente em guarda contra a possível retaliação do santuário terreno. Foi quase no mesmo momento que Fan Xingjian terminou de falar quando um suspiro soou do céu. Quem disse que eu não estou aqui? Na primeira instância, quando esta linha foi falada, uma onda de luz cinza envolveu um corpo de Fan Xingjian. Veio jorrando com uma aura que parecia querer engolir o mundo, nutrir o mundo, engolir todas as coisas vivas e nutrir todas as coisas vivas. Benevolente e brutal, sedento de sangue puro, gentil e mau. Ondas de auras contraditórias entrelaçadas, dando a Fan Xingjian um sentimento extremamente majestoso e poderoso. Era como se o mundo realmente fosse assim. Fan Xingjian podia ver vagamente uma gigantesca besta selvagem no ar. Era como se o mundo inteiro estivesse em seu ombro. Esta foi a visualização da imagem do Deus, a besta colossal da aniquilação do mundo, que os magos de mantos cinzentos reverenciavam. Era um Deus que diziam nas lendas que carregava o mundo inteiro em suas costas. Quando essa onda de aura surgiu da luz cinza, toda a consciência de Fan Xingjian foi quase totalmente congelada, fazendo com que seu poder fosse completamente suprimido. O Senhor Celestial da Aniquilação do Mundo. O poder de sua vontade é 10 vezes ou mesmo 100 vezes mais poderoso que o de Li Xuanguo. Este é o poder da pessoa mais forte entre os magos de mantos cinzentos. Ele transformou completamente os jorros de imensa energia diabólica no poder de sua própria vontade. Após a metamorfose do mundo, acompanhada pelo súbito aumento da energia diabólica e quão poderoso ele era para começar. Além de ter acumulado a experiência de milhares ou 10 milhares de anos do santuário terreno, seus poderes também aumentaram acentuadamente. E pensar que ele é realmente capaz de suprimir um pouco o poder do meu corpo físico. No entanto, no momento seguinte, uma intenção de espada que era afiada e parecia que poderia cortar tudo surgiu no corpo de Fan Xingjian. Era a intenção da espada da vontade celestial. Sons lacrimejantes soaram quando Fan Xingjian saiu do confinamento. No entanto, ao fazê-lo, uma gigantesca cobra negra que era tão majestosa quanto uma cordilheira deslizou para fora do espaço vazio.
Com forte energia vital e sangue que eram como tsunamis dos mares, envolveu completamente Fan Xingjian e todo o maciço que estava em sua mão. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 554 Notícias surpreendentes. Magia negra de nível 8. A prole do Torch Dragon 1. Este era um monstro que havia sido convocado de outro mundo, um descendente do dragão da tocha. Era uma gigantesca cobra negra que conseguia envolver o maciço com poder de energia vital e sangue que era como um tsunami. Foi o parceiro do Senhor Celestial da Aniquilação Mundial por muitos anos. Depois de muitos anos nutrindo e treinando, o Senhor Celestial da Aniquilação do Mundo criou esta enorme besta, chamada Abism, para se tornar extremamente poderosa. Embora fosse apenas no nível 8, essa cobra gigantesca era quase comparável a uma enorme besta invocada por magia negra de nível 12. Que tipo de monstro é esse? Olhando para a cobra gigantesca que podia cobrir todo o céu e era extremamente poderosa, aparentemente capaz de destruir facilmente montanhas e destruir o mundo com cada movimento. Todos no maciço estavam em choque. Fan Xingjian franziu a testa friamente. Embora os atributos físicos da gigantesca cobra não fossem comparáveis aos dele, era o suficiente para lutar contra ele, pois era de tamanho tão grande. Afinal, isso era diferente do caso do Rei Fantasma. O Rei Fantasma tinha muitas pedras em seu corpo, e ele precisaria utilizar mais força para mover cada pedaço de rocha. O Rei Fantasma contou com uma batalha de força e peso. Por outro lado, cada parte do corpo da gigantesca cobra consistia em carne e tendões. Cada parte adicional de seu corpo lhe daria mais força, portanto, quanto maior sua massa, mais poderoso ele era. No momento seguinte, a cobra gigante abriu abruptamente seus incontáveis olhos, cada um deles parecendo pérolas negras. Se uma pessoa comum desse uma olhada nelas, ela entraria em uma eterna terra dos sonhos. Uma espessa aura negra estava se espalhando, enquanto uma série de encantamentos de alta velocidade ressoavam do espaço vazio. Os encantamentos fizeram com que a aura negra se tornasse cada vez mais espessa e perigosa. Era óbvio que esta cobra gigante e o Senhor Celestial da Aniquilação do Mundo estavam realizando em conjunto algum tipo de magia negra surpreendente. A intenção da espada da vontade celestial no corpo de Fan Xingjian também começou a se condensar, e a quinta das espadas matadoras de deuses estava prestes a ser liberada. Fan Xingjian não estava planejando esperar que a outra parte liberasse lentamente sua magia negra. É uma pena que a ingurgitação de terra já tenha sido usado no Rei Fantasma. Há apenas menos de 10 segundos da intenção da espada da vontade celestial para eu usar, e pode ser uma luta difícil enfrentar tanto esta cobra gigante quanto o Senhor Celestial da Aniquilação do Mundo juntos. Devo ir embora. Fan Xingjian não esperava que o Senhor Celestial da Aniquilação Mundial fosse ainda mais aterrorizante e poderoso do que Tirante havia descrito. Simultaneamente, os pilares de luz dos 10 anciões maiores se iluminaram mais uma vez. Eles claramente queriam ajudar o Senhor Celestial da Aniquilação Mundial a erradicar Fan Xingjian completamente de uma só vez. No momento em que o Senhor Celestial da Aniquilação Mundial fez seu movimento, ele imediatamente obteve a vantagem e suprimiu completamente a opressão de Fan Xingjian. Assim como esta batalha mundial estava prestes a explodir a qualquer momento, uma luz branca subiu do sul, rapidamente tomando conta de uma grande área do céu. Até dissipou as auras negras vindas da cobra gigante. Um caminho de luz, extremamente longo e com vários quilômetros de largura, veio do sul, alcançando o céu até onde estava a cobra gigante. Duas figuras, uma jovem e uma velha, aproximaram-se e chegaram imediatamente ao local. Quando aquele homem idoso de cabelos e barba brancos viu a cobra gigante, ele riu alto, liberando uma luz branca sem fim por todo o corpo. A cobra gigante parecia ter sido salpicada com ácido e berrou furiosamente, enviando auras negras subindo no ar de todo o corpo. As auras negras colidiram com a luz branca, fazendo com que inúmeras explosões se espalhassem e cobrissem todo o céu. Um pouco da aura negra pousou no chão e vaporizou uma grande área dela.
A vontade marcial do velho de cabelos brancos varreu em direção a Fan Xingjian e a cobra gigante, com sua voz sorridente soando dela. O velho demônio cinzento, vamos deixar esta batalha passar. O mundo está em uma situação estranha agora. O primeiro príncipe está realizando seus planos e provavelmente irá dominar o mapa do inferno a um nível sem precedentes muito em breve. Ele está planejando assumir o controle de todas as facções do mundo, e seu santuário terreno será um dos primeiros com os quais ele lidará. Você não gostaria de estar lutando contra nós agora e perder seu poder por nada, certo? Após um momento de silêncio, uma voz, que soava extremamente cruel e perigosa como unhas arranhando um quadro negro, apareceu na troca de testamentos. Felipe, você quer ajudar Fan Xingjian? Descobriu-se que esse velho de cabelos e barba brancos era a pessoa que guardava as fronteiras do norte há muitos anos. Ele era o tio do atual rei e um dos 10 especialistas em nível divino do Império, Príncipe Felipe. Ouvindo isso, Felipe disse, Fan Xingjian é um dos cavaleiros outorgados do nosso Império, então eu naturalmente preciso ajudá-lo. Outra razão é que o mundo passará por grandes mudanças em breve, e o poder de cada indivíduo é extremamente precioso. Além disso, George, o primeiro príncipe, está ganhando mais poder. Ele pode já ter alcançado um avanço para o segundo nível do nível divino e pode estar se esforçando para alcançar o terceiro nível. Ele e Fan Xingjian são inimigos jurados. Considerando como George roubou inúmeros recursos e pessoas de seu santuário terreno, ele também é seu inimigo jurado, certo? Se vocês dois continuarem lutando entre si, ambos provavelmente acabarão sendo reprimidos pelo primeiro príncipe no futuro. Vocês passarão por uma grande agonia e nunca mais poderão ver a luz. Depois de dizer isso, Felipe sorriu e apresentou uma notícia que abalou o mundo. Além disso, recebi notícias de que o atual líder do caminho antigo do inferno, o Senhor do Abismo, já entrou em contato com a Associação dos Magos. Não demorará muito para que a família real una forças com a associação para convocar um clone de um deus do mal, matá-lo e arrebatar seu poder. Se eles tiverem sucesso, a terra de todo o império estará realmente sob o controle da família real, e não haverá mais um lugar seguro para nós. Embora Felipe fosse um príncipe, como alguém que guardava as fronteiras e controlava uma região, ele naturalmente atrairia as suspeitas e a vigilância do rei. Portanto, Felipe também não foi considerado uma vida boa. Ao ouvir o que Felipe disse, tanto Fan Xingjian quanto o Senhor Celestial da Aniquilação Mundial ficaram em grande choque. Invocar o clone de um deus maligno e depois matá-lo para roubar seu poder? Que tipo de meio dominador e surpreendente era esse? Este grande empreendimento só seria possível se a família real do Império e a Associação dos Magos unissem forças. Com um bufo frio, a voz do Senhor Celestial da Aniquilação Mundial soou. Eu também ouvi falar disso, mas não esperava que fosse verdade. A cobra gigante, Abism, recuou lentamente. Simultaneamente, o terceiro príncipe, gravemente ferido, já havia desaparecido sem aviso prévio. Enquanto isso, o corpo de rocha despedaçada do Rei Fantasma parecia ter realmente se transformado em rochas, não tendo mais vida nelas. O príncipe Felipe riu e disse, Xingjian, vou trazer essas pessoas comigo. Você pode derrubar aquele maciço. Com isso, uma de suas mangas compridas se enrolou e um feixe de luz branca se transformou em muitas mãos enormes, levando embora todas as pessoas da equipe de captura de escravos. Fan Xingjian empurrou casualmente, jogando o maciço que foi erguido acima de sua cabeça no chão, causando outro terremoto e enviando fumaça e poeira. Rainbow Roalen foi o primeiro a aparecer diante do príncipe Felipe. Ele se ajoelhou e disse envergonhado, seu súdito falhou em sua missão e não conseguiu proteger a jovem senhorita. Vô. Sally e os dois rapazes que acompanhavam também se aproximaram de cabeça baixa, como se não ousassem encarar Felipe. Felipe disse friamente, vou dar uma lição a vocês quando voltarmos. Sally acabou por ser neta de Felipe. Não era de admirar que ela fosse tão forte e até mesmo capaz de se tornar uma árbitra, apesar de ser tão jovem.
Fan Xingjian inicialmente pensou que ela havia sido empurrada para se tornar bucha de canhão, mas olhando para a situação agora, era algo que a própria Sally queria fazer por causa do status do príncipe Felipe. Ou foi porque alguém a incitou e encorajou a fazê-lo. No entanto, Fan Xingjian não se incomodou com todas as verdades ocultas. Em vez disso, ele olhou diretamente para o príncipe Felipe. Felipe também olhou para Fan Xingjian e disse: Irmão Xingjian, você tem tempo para vir e conversar? O jovem ao lado do príncipe Felipe, que havia sido envolvido por uma camada de luz branca, revelou seu rosto e disse: Xingjian, é verdade que conhecer alguém por sua reputação não pode ser comparado a conhecê-lo pessoalmente. Estou realmente invejoso que o segundo irmão tenha um especialista como você sobre ele. Já que é raro nos encontrarmos, vamos ter uma boa conversa. Quarto príncipe. Sally, que estava de pé ao lado, cobriu a boca e engasgou quando viu a verdadeira aparência do quarto príncipe. Fan Xingjian ergueu as sobrancelhas. Então este foi o quarto princípio que disse ter se juntado à Igreja da Verdade Universal. Pensando nisso, até mesmo as ações do príncipe Felipe exalavam o mesmo sentimento que aquelas da Igreja da Verdade Universal. Não era de admirar que os dois fossem tão próximos. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 555, conversa ao ouvir o convite do quarto príncipe, Fan Xingjian assentiu. Então vamos ter uma boa conversa. Ele então desapareceu ao mesmo tempo com o quarto príncipe. O príncipe Felipe lançou um olhar furioso para Sally e disse: Você só sabe como criar problemas. Além, traga a jovem senhorita de volta. Sem minhas instruções, ninguém pode deixá-la sair. Sally fez beicinho, insatisfeita. No entanto, quando confrontada com seu avô de nível divino, ela não teve outra escolha. Anteriormente, quando ela investigou os ferimentos relacionados à técnica da espada do renascimento, ela já havia se envolvido com um monte de problemas. Afinal, as pessoas que poderiam parar a técnica da espada do renascimento eram todos jogadores importantes na política de várias facções. Se não fosse porque ela tinha o príncipe Felipe apoiando-a, ela teria sido morta em algum pequeno beco. Apesar disso, ela não teve outra escolha a não ser retornar à região de Beze. No entanto, ela ainda não conseguia ficar parada e começou a acabar com as várias influências malignas nas planícies de grama, incluindo traficantes de escravos e bandidos. Ao fazer isso, ela acidentalmente encontrou a equipe de captura de escravos do santuário terreno e foi pega. Se não fosse por Fan Xingjian, ela teria acabado em uma situação ruim. Pensando em Fan Xingjian, sua expressão se tornou ainda mais complicada. Este jovem, que acabara de se tornar um cavaleiro outorgado há um ano, agora era uma grande pessoa que até ela teria que admirar. Depois que Felipe deu suas instruções, ele desapareceu com um flash, claramente para perseguir Fan Xingjian e o quarto príncipe. Em um piscar de olhos, ele apareceu a várias dezenas de milhares de metros de altura no ar, onde Fan Xingjian e o quarto príncipe estavam parados no espaço vazio, esperando. Acenando para o príncipe Felipe, o quarto príncipe olhou para Fan Xingjian e disse: Xingjian, embora você ainda não seja um especialista em nível divino, você já ganhou alguns poderes que podem permitir que você enfrente especialistas em nível divino. Realmente impensável. Que outros assuntos você tem? Será que você quer unir forças comigo para enfrentar o primeiro príncipe juntos? Fan Xingjian perguntou. O quarto príncipe sorriu. O método do irmão mais velho é reunir toda a autoridade e recursos em suas mãos antes de distribuí-los. Ele quer liderar o país inteiro com uma única vontade. Se seu método for bem-sucedido, o império pode realmente ser levado a uma altura sem precedentes. No entanto, eu sei que enquanto a Igreja da Verdade Universal estiver por perto, eles não permitirão que o irmão mais velho tenha sucesso tão facilmente. Por outro lado, embora o segundo irmão não pareça ter feito muito, seu método é como influência e educação positivas, mudando lentamente a fundação de todo o país. Entre os dois, naturalmente apoio mais o método do segundo irmão. Fan Xingjian assentiu. Mas tudo depende do poder. No momento,
O segundo príncipe foi para a reclusão para seu treinamento. Se ele não conseguir dar o último passo com sucesso e atingir o nível divino, tudo será conversa inútil. Será inútil, não importa quais boas políticas ou pensamentos ele tenha. É assim que deveria ser, disse o quarto príncipe, olhando para Fan Xingjian. Mas o irmão mais velho cometeu um erro, enquanto o segundo irmão tomou uma decisão precisa. Então, agora, o segundo irmão pegou você. Quando você ainda era um cavaleiro, você sozinho perseguiu o grande guerreiro de Garcia por 3.000 li com uma espada em suas mãos, tudo por causa de seu benfeitor. Depois que você se tornou um cavaleiro outorgado, você também forneceu orientação e apoio aos seus subordinados. Mesmo quando confrontado com o mal do santuário terreno, você não abaixou a cabeça e, em vez disso, ousou enfrentar os magos diretamente. Pela maneira como você tem feito as coisas, bem como pela força e determinação em sua vontade marcial, posso dizer que você é uma pessoa que retribuiria bondade e inimizade na mesma moeda. É como suas artes de espada, preferindo quebrar do que dobrar. O quarto príncipe suspirou e disse, e ninguém esperava que seu talento nas artes da espada atingisse tal nível. Embora você ainda não seja o espadachim mais forte do mundo, você já se tornou um semideus em 2 anos, e você aprendeu a espada de obscuridade astral do chefe supremo na hora. Agora, você mesmo enfrentou sozinho o santuário terreno em uma batalha intensa. Eu ouso dizer que, em todo o mundo, não há ninguém cujo talento nas artes da espada seja páreo para o seu. O que diabos você quer dizer? Fan Xingjian perguntou, seus olhos piscando um pouco. Ele não esperava que o quarto príncipe da família real, o príncipe que se juntou à Igreja da Verdade Universal, tivesse uma compreensão tão profunda dele. Eu gostaria de trabalhar junto com você. O quarto príncipe sorriu. Acredito que com seu caráter e personalidade, provavelmente não vou perder se trabalhar junto com você. Trabalhar juntos. Fan Xingjian olhou para o príncipe Felipe e disse, você já tem a ajuda de um especialista em nível divino. Por que você ainda precisa da minha ajuda? Felipe sorriu amargamente e disse, você acha que posso fazer as coisas como eu desejo? O reino do Leão de Aço no norte nunca desistiu de seu desejo de dominar o sul. O estado papal, a Igreja da Verdade Universal, é localizado ao norte deles. Como eles não ousam ofender a Igreja da Verdade Universal, eles naturalmente se voltam para nós. Eu preciso estar constantemente em guarda na região de Beze, incapaz de relaxar nem um pouco. Além disso, como especialista na região divina e membro da família extensa do Rei, tanto o rei quanto o Senhor do Abismo nunca confiaram em mim. Eu sempre tive seus olhos em mim. Portanto, não posso fazer as coisas como desejo. Fan Xingjian perguntou, o rei e o Senhor do Abismo não terão nenhuma suspeita entre eles? O sistema de governança no Império era que dentro dos príncipes de cada geração, um deles ascenderia ao trono e se tornaria o rei do Império, enquanto o outro lideraria o antigo caminho do inferno, herdando a seita da família real. Logicamente, como ambas as partes representavam influências diferentes, era possível que acabassem sendo cautelosas umas com as outras, por mais próximas que pudessem ter sido no passado. No entanto, pela aparência das coisas, não havia sinais de que isso estivesse acontecendo entre o atual rei e o Senhor do Abismo. Ao ouvir a pergunta de Fan Xingjian, o quarto príncipe balançou a cabeça e disse, a relação entre pai e tio não é tão simples. O trabalho em equipe entre eles é perfeito e não há suspeitas entre eles. Além disso, seus poderes são tão fortes que eles são insondáveis, e a experiência e o poder que acumularam estão muito além de nossa imaginação. E com a metamorfose do mundo acontecendo há tanto tempo, ninguém sabe o quanto eles alcançaram e alcançar avanços em seu cultivo. Na verdade, antes da metamorfose do mundo, mesmo o maior gênio só poderia alcançar o nível 1 do nível divino. Portanto, todos têm reunido experiência e poder, compreendendo o nível em que estão. É só agora que o caminho para o que está por vir além do nível divino se abriu, e todos os especialistas do nível divino começarão a fazer melhorias tremendas. Tudo bem,
Não vamos mais falar sobre eles. Fan Xingjian, você sabia? Como o mundo passou por uma metamorfose, vários tesouros de eras antigas serão despertados mais uma vez. Estes foram todos feitos e escondidos por aqueles especialistas de nível divino para que os humanos possam usá-los para resistir aos ataques. Os tesouros dos especialistas do nível divino do passado. Fan Xingjian ficou ligeiramente atordoado. Isso mesmo. Depois de cada vez que o mundo passa por uma metamorfose, isso significa que o próximo ataque virá em breve. Para enfrentar os ataques, muitas pessoas inteligentes das gerações passadas prepararam muitas armas poderosas, artes marciais e recursos para seus descendentes, disse o quarto príncipe. É uma pena que ainda não tenham conseguido erradicar a ambição no coração das pessoas. Embora um grande julgamento esteja prestes a ocorrer, à medida que as pessoas ficam mais fortes, uma forte ambição, que não tinham no passado, crescerá em seus corações. Não apenas será difícil para a maioria das facções permanecerem unidas entre si, mas só criará mais batalhas do que originalmente. Pode-se dizer que muitas pessoas morrerão em cada ataque. Devemos conquistar um lugar para nós mesmos nesta era vasta e flutuante. Além de continuar a ficar mais fortes, devemos também buscar essas fortunas deixadas para trás pelos sábios do passado e aumentar nossas acumulações de experiência e poder. Pensamentos do tradutor. O Kidaruma Traduções. Se o Kidaruma Traduções um pedido de ajuda do quarto príncipe. Fan Xingjian aceitaria o pedido. Ou ele vai pegar as coisas boas para si mesmo. Sorri. Paraíso dos Deuses Demoníacos. Capítulo 556. 7 dias e 7 noites. É impossível que as ambições das pessoas desapareçam. Além disso, sem quaisquer ambições, as pessoas não teriam mais o desejo de melhorar, disse Fan Xingjian. Então ele acenou com a cabeça e perguntou: parece que você conhece a localização de alguns dos tesouros. O quarto príncipe sorriu. Não tenho medo de dizer a você. Embora eu seja um seguidor da Igreja da Verdade Universal, também recebi uma parte do legado do Imperador Celestial do Abismo Místico da antiga dinastia de Jade. O cofre de Hades que o Abismo Místico e o Imperador Celestial deixado para trás não apareceu no mundo todo esse tempo. No entanto, nos últimos meses, tenho sentido isso latejar. Parece que está prestes a aparecer. Isso também mostra o quão difícil será o sétimo ataque. Gostaria de fazer um acordo com você. Espero que você possa me ajudar a obter a Senlu Six Eaven Sword do Hades Vault. Essa espada é de grande importância para mim. Em troca. Enquanto ele falava, o quarto príncipe enviou uma seção de uma intenção de espada misteriosa, estranha e antiga direto para a consciência de Fan Xingjian. Eu sei que você é um gênio nas artes da espada. Estas são as 6 espadas subidas do céu do Imperador Celestial do Abismo Místico, uma técnica de espada que removeu barreiras e estabeleceu precedência nas artes da espada. Xingjian, já que seu cultivo nas artes da espada é extremamente alto, por favor, me dê alguma orientação sobre isso. A Senlu Six Eaven Sword era claramente a arma que o Imperador Celestial do Abismo Místico carregava com ele. No Miracle World, entre todas as armas da história, essa espada seria a mais suprema. Entre as gerações de especialistas, muitos usaram as artes da espada. Portanto, entre os muitos governantes das muitas dinastias desde os tempos antigos, sua maior arma tenderia a ser a preciosa espada que carregavam consigo. Um exemplo seria a espada divina dos 9 dragões do Grande Solar, que pertencerá ao divino Imperador do Sol da dinastia do Sol. Outra seria a Senlu Six Eaven Sword, que pertenceu ao Imperador Celestial do Abismo Místico da dinastia Jade 5.000 anos atrás. Como havia uma espada preciosa, naturalmente também haveria técnicas de espada. As 6 espadas elevadas ao céu que o quarto príncipe enviou para Fan Xingjian era uma técnica de espada única criada pelo Imperador Celestial do Abismo Místico. Especializou-se em condensar a intenção da espada, criando choques na vontade marcial e atacando a consciência de uma pessoa. Esta era uma técnica de espada incomparável. Quando o quarto príncipe atacou Fan Xingjian com a intenção de espada das 6 espadas elevadas ao céu,
Fan Xingjian pôde sentir imediatamente a consciência em todo o seu corpo começar a se mover. Era como se sua consciência fosse ser jogada para fora de seu corpo sob o ataque dessa intenção de espada jorrando. Qual seria o resultado da consciência de uma pessoa ser lançada voando? Se a consciência de uma pessoa comum voasse para fora de seu corpo, não demoraria muito para que a alma da pessoa se desintegrasse enquanto ela entrasse em estado vegetativo. Mesmo os meios nos quais os cavaleiros da outorga treinavam, permitindo que sua consciência deixasse o corpo físico, não permitiam que eles fizessem isso por um longo período de tempo. No entanto, com apenas um empurrão dessa intenção de espada das 6 espadas elevadas ao céu, parecia que tinha a capacidade de sacudir a consciência de alguém para fora de seu corpo. Era extremamente estranho, misterioso e cruel, comparável aos mistérios e perigos de Hades. No entanto, sendo tão talentoso quanto Fan Xingjian, com apenas um tremor, ele convocou sua espada com a intenção de retaliar. Depois de integrar o que aprendeu com inúmeras técnicas de espada e, em seguida, experimentar a vida e a morte na terra, Fan Xingjian obteve essa intenção de espada da morte. Agora que foi ativado, ondas de aura mortal subiram no ar como tinta, fazendo com que tanto o quarto príncipe quanto o Pili parecessem capazes de sentir um forte cheiro de sangue e morte. Era como se tivessem sido completamente puxados para a morte. No momento em que as duas intenções de espada se chocaram, parecia haver sons de explosões ecoando no espaço vazio. Felizmente, os dois estavam apenas tendo uma troca e não utilizaram todo o seu poder, portanto nenhum deles foi ferido. O quarto príncipe engasgou e disse: Morte. Ainda não está completo, disse Fan Xingjian, balançando a cabeça, mas as 6 espadas subidas do céu do Imperador Celestial do Abismo Místico são bastante interessantes. Se não me engano, não há posturas de espada concretas para esta técnica de espada. Sua abordagem é condensar a intenção da espada e atacar a própria consciência. Isso mesmo. O quarto príncipe olhou para Fan Xingjian e falou com um tom de admiração. Como esperado de um talento raro nas artes da espada. Com apenas um confronto, você pode ter uma boa noção de como são minhas 6 espadas elevadas ao céu. Esta técnica de espada é uma técnica em que o coração é de suma importância. O legado foi apenas um retrato do Imperador Celestial do Abismo Místico. Não segue nenhuma postura ou movimento concreto, e o ponto crucial da técnica da espada está no coração do cultivador. Quando alguém abaixo do nível divino executa, eles podem cortar a consciência de uma pessoa de seu corpo físico, fazendo com que sua consciência entre em um estado de caos ou até mesmo seja completamente eliminada. Para aqueles que atingiram o nível divino, eles seriam capazes de verdadeiramente condensar sua vontade marcial, que também é a intenção de sua espada, em 6 espadas elevadas ao céu. Eles seriam capazes de matar a consciência e abalar a vontade de seus oponentes. A técnica da espada é extremamente poderosa. Este meio de condensar a vontade de formar uma forma física é como o Yama sagrado físico do irmão mais velho, que ele herdou do antigo caminho do inferno. Fan Xingjian assentiu. Novamente. Foi uma rara oportunidade para ele encontrar outra técnica de espada que era o legado de um especialista em nível divino. Fan Xingjian estava queimando de ansiedade. A excitação brilhou em seus olhos quando ele imediatamente começou a ter uma troca com o quarto príncipe em suas artes de espada. Suas intenções de espada continuaram a se cruzar no espaço vazio. Cada vez que eles se chocavam intensamente, era como se muitas explosões tivessem ocorrido em suas mentes. Cada vez que suas intenções de espada colidiam, não era apenas uma troca de suas teorias de espada. Também temperou suas vontades marciais. No entanto, a velocidade de aprendizado de Fan Xingjian era assustadora demais. Depois de meia hora, Fan Xingjian já era capaz de criar uma simulação das 6 espadas elevadas ao céu e estava empurrando para trás o quarto príncipe, cujo rosto havia empalidecido. Se não fosse porque ele queria aprender com a intenção da espada do quarto príncipe, Fan Xingjian teria vencido por muito tempo. Felipe, que estava ao lado, riu e disse: Cuidado, Xingjian. Estou participando também.
No momento em que ele falou, outro jur de intenção de espada disparou no ar. Esta intenção de espada era mais uma vez diferente da intenção de espada mortal de Fan Xingjian e das 6 espadas elevadas ao céu do quarto príncipe. No começo, era apenas uma pitada de luz. No entanto, conforme a intenção da espada circulou, a sugestão de luz logo se desenvolveu em um pilar de luz que penetrou no céu e na terra, como se fosse preencher cada centímetro e canto do mundo. Esta era a luz da espada incomparável que havia sido condensada da espada longa da verdade universal da Igreja da Verdade Universal. Estava cheio de uma aura de luz, justiça e ser o único. Ficou claro que, apesar de serem membros da família real e também terem adquirido as técnicas marciais do antigo caminho do inferno, tanto o quarto príncipe quanto o príncipe Philippe tiveram seus próprios encontros e criaram seus próprios caminhos nas artes marciais. Philippe enviou sua intenção de espada varrendo, destruindo as intenções de espada do quarto príncipe de Fan Xingjian que estavam se movendo no céu. Ele forçou suas intenções de espada a encolher de volta em seus corpos. Em meio às interações e confrontos de suas intenções de espada, os 3 estavam constantemente trocando suas artes de espada, temperando suas vontades marciais. Fan Xingjian podia sentir que suas artes de espada, que estavam estagnadas por muito tempo, estavam passando por uma progressão explosiva mais uma vez. Afinal, o quarto príncipe obteve o legado de uma técnica de espada de nível divino, enquanto o príncipe Philippe era um especialista em nível divino para começar. Uma oportunidade como essa de sparring e trocas era muito rara. Depois que Fan Xingjian criou suas 5 espadas matadoras de deuses e seu nível de artes de espada atingiu um gargalo, uma troca como essa estava permitindo que ele progredisse mais uma vez. Assim se passaram 7 dias e 7 noites. Um estrondo alto soou no espaço vazio, e todas as suas intenções de espada voltaram para seus corpos. Philippe sorriu com satisfação. Ele olhou para os 2 jovens, que tinham os olhos fechados, e disse com um suspiro: cada era traz um novo gênio para esta nobre terra, e cada um governará seu próprio domínio nos próximos anos. Eu nunca vi entre pessoas com o tipo de talento em artes de espada que vocês 2 possuem. Não há limites para as perspectivas futuras que vocês 2 terão em suas vidas. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solém irmãos.